A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que inscreveu recentemente, dizer a você curta, comente e, se possível, se você gostar do conteúdo, indique o canal para mais alguém. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição 7 da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema A Bíblia Transforma as Pessoas. Nesse primeiro trimestre de 2021, estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 4, versículo 11 ao 13 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 6. O objetivo da lição, primeiro, destacar que a Palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Terceiro, que a Bíblia nos proporciona a humildade. Primeiro ponto da nossa lição, a Bíblia é a palavra viva de Deus, dividida em 3 subpontos. Segundo ponto, a Bíblia anula os conselhos do mundo, dividido em 4 subpontos. E o terceiro ponto, a Bíblia nos torna humildes, dividida em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Palavra-chave da nossa lição, transforma. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 4, versículo 11 a 13 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6. Hebreus capítulo 4, versículo 11 ao 13, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Texto áureo da nossa lição vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Nossa verdade prática vai dizer assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humilde diante de Deus e das pessoas. Nos torna humildes diante de Deus e das pessoas. Lição 7 da Escola Bíblica Dominical. Introdução da nossa lição vai dizer assim: a Bíblia é de origens divina, seu autor é o único Deus vivo e o verdadeiro. Evangelho de João capítulo 17, versículo 13. Por isso, a sua mensagem transforma o entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. É claro, porque Deus é o nosso Criador, e nós temos que viver em humildade diante dele, não só diante dele, né? Também diante daqueles que estão em nossa volta. Primeiro subponto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 6, que diz assim: visto porque resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Eles desobedeceram a Deus, por isso não entraram. A única coisa que impede o homem de entrar no reino dos céus é que o pecado, e o pecado é a consequência de quê? Da desobediência, né? Quem desobedece a Deus está pecando. O autor dos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus 4, verso 11, né?
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Não caia no mesmo exemplo de desobediência. Os israelitas desobedeceram a Deus. E nós não podemos cair nesse mesmo erro. Nós não podemos desobedecer. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12, a parte A. Pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Hebreus capítulo 3, verso 12, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tá vendo? Que não haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tá vendo? Não se aparte de Deus. Busque sempre a presença dele. Busque sempre a presença de Deus. Hebreus 13:12, Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Que vai dizer para nós: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Né? Hebreus 9:14. Das obras mortas. Né? E se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, para servir ao Deus vivo, que é isso que nós devemos fazer, servir ao Deus vivo. Então você vê aí Hebreus 10:31 e Hebreus 12:22. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Deuteronômio 32, versículos 46 e 47. Deuteronômio 32, 46 e 47. Que diz assim: E disse, aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu testifico entre vós, para que as recomendei a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongueis os dias na terra, a que, passando o Jordão, ides para possuí-la. Veja, que por essa palavra prolonguei os dias na terra. Então temos que obedecer à palavra. E a palavra é viva, e é a palavra de Deus. Não se trata de um ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. 1 de Pedro 1:23. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais voltará vazia e sempre realizará o seu propósito. Isaías 55:11. A palavra sempre vai realizar o propósito de Deus. E ela nunca vai voltar vazia. Ela vai cumprir o seu propósito, né? E o propósito dela é salvar o homem. E é um Deus vivo. Segundo subponto, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve a escritura como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12, parte B. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. É claro, nada existe que a palavra não pode transpassar. Quando a palavra chega, ela penetra e faz a diferença na vida do homem. Enquanto ele está longe da palavra, ele está vivendo de todo jeito, mas quando a palavra chega, que penetra no coração dele, que faz aquilo que ele apraz, a vida do homem muda, e muda para melhor. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Efésios 6:17. Assim a palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito, e das juntas e medulas. Hebreus 4:12, a parte C. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Gálatas 5:17. Tudo isso a palavra faz. Tudo isso. Ela expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. E tudo que está obscuro, né? Ela expõe. O segredo mais obscuro se revela. E o nosso verdadeiro caráter. Tudo isso a palavra faz, que tudo que está em obscuro se revela, e ela expõe o nosso verdadeiro caráter. Quem? A palavra. A palavra é quem transforma, a palavra é quem liberta, a palavra é quem salva. Tudo é a palavra. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também
é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12, a parte D. Nada está imune ao discernimento da palavra. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascarados. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Porém, se endurecermos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Que vai dizer: vinde, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Tá vendo? Que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E endurecendo pelo engano do pecado, se afasta de Deus. Então, isso não deve acontecer. Nós devemos deixar a palavra trabalhar em nossa vida. Deixar ela fazer aquilo que lhe apraz em nossa vida. Porque se nós nos afastamos da palavra, nós vamos entrar pelo caminho do engano, pelo caminho do pecado. E isso não deve acontecer conosco. Segundo ponto, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Primeiro subponto, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, a parte A. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, Efésios 6:12. Portanto, não usamos métodos humanos, tais como subterfúgio, conchavos, ameaça, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Efésios 6, versículo 13 ao 18. É isso que nós devemos usar. Usar a armadura de Deus. Por isso que ele diz, usar a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. É isso que nós devemos usar. Porque a nossa luta é espiritual. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais, hostes das trevas, que estão querendo nos afastar de todo jeito do caminho, nos tirar de todo jeito do céu. Mas nossas armas são essas: a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a armadura de Deus, né? A oração perseverante. Tudo isso são armas para nós usarmos contra as hostes do inimigo. Segundo subponto, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. O líder das forças do mal é o diabo, 1 Pedro 5,8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, entre outros males, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11, claro. Tudo isso, o mundo jaz no maligno. E o maligno está aí regendo o mundo, ditando aquilo que a humanidade deve fazer, influenciando muita gente, afastando muita gente de Deus, colocando um engano na mente de muita gente. Mas o evangelho de Cristo está aí, que é a palavra, para libertar muita gente. Só basta as pessoas quererem, só basta as pessoas buscar a libertação. Porque a palavra é a destruição das fortalezas e as fortalezas do mal. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo, 2 Coríntios 10 e 4. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Judas 1, 21 e 23. É claro, é isso que a palavra faz. Ela liberta, ela transforma, ela salva, ela purifica, ela santifica. Tudo isso a palavra faz. Por isso que diz, a destruição das fortalezas é através da palavra. Jesus, quando foi tentado, ele utilizou o quê? A palavra. E dessa mesma forma, nem que ser nós utilizarmos a palavra para destruir a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz, terceiro subponto, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, 2 Coríntios 10 e 5.
A Bíblia, na versão Nova Almeida Atualizada, traduz como raciocínios faliciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. É claro, muita gente tem sido afastada da verdade por conta disso, entrando por caminhos errados por conta de escutar coisas que são contra a palavra de Deus. Por isso que eu disse, são premissas falsas usadas para afastar a pessoa da verdade. Então, usando premissas falsas para afastar as pessoas do verdadeiro caminho, da verdadeira palavra. E muitos têm entrado por esse caminho e têm se enveredado pelo caminho do erro e não conseguem sair. Continuando. Se aplica a ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esse sofisma é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus, é claro. Porque a palavra de Deus é que vai destruir tudo isso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que liberta, e a verdade é a palavra de Deus. A palavra que transforma o mais vil pecador. A palavra que faz com que o homem, né, seja transformado. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é essa, que tudo se fez novo. Novo porque ele deixou a palavra penetrar nele. A palavra de Cristo, a palavra de Deus. E aquilo ali fez uma transformação em sua vida. Que ela faz isso, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela salva. Tudo isso é a palavra. 4 subpontos. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 10:5. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição à fé em Deus, 2 Timóteo 13:8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e a mantém afastada de Deus, é claro, é ele quem atua. É ele quem faz com que as pessoas se afastem de Deus, vai persuadindo, incentivando, e elas vão ali assim, veredando pelo caminho do erro, e não percebem que estão se afundando, e muitas vezes não conseguem se libertar. Mas a palavra de Deus, ela destrói toda altivez. Por isso que diz, Satanás é quem atua na mente das pessoas, e as mantém afastadas de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 a 4. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo, 2 Coríntios 10:5, né? Porque é através da palavra de Deus que as pessoas são libertas. 2 Coríntios 10:5. Que vai dizer, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, tá vendo? E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, porque tem que obedecer a Cristo, tá vendo? Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo e a obediência a Cristo. Porque Satanás é quem está aí influenciando muitas pessoas, aprisionando muitas pessoas, mas através da pregação da palavra, elas são libertas. Terceiro ponto, a Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria humana, mundana e rejeitam os preceitos divinos. É claro que tem gente que se acha. Ele acha que ele pode tudo, que só ele faz tudo. Mas Deus odeia os soberbos. Ele não dá graça aos soberbos, né? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Né? Os humildes, aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Porque o soberbo, ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele quer fazer a vontade dele mesmo. Mas os humildes não. Os humildes estão ali para fazer a vontade de Deus. Viver de acordo com o que Deus quer para ele. E o soberbo não. Quer viver a seu bel prazer, fazer a sua vontade, tudo que vem à sua cabeça. Mas Deus não, né? Deus não resiste aos soberbos. Por isso que diz, isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso Tiago exorta, sujeitável, pois, a Deus, Tiago 4:7.
E ainda, humilhai-vos perante o Senhor, Tiago 4:10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós, Tiago 4:8. Ele nos liberta, Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, Tiago 3:15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago 3:17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo, Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Está vendo? A sabedoria, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. É claro, porque os humildes, eles aceitam a palavra de bom grado. Eles aceitam os ensinamentos, as vontades de Deus de bom grado, enquanto o soberbo não. O soberbo, ele fica soberbo, ele quer fazer tudo dentro da vontade dele, não da vontade de Deus. Os judeus não aceitaram Cristo porque foram soberbos, arrogantes. Muitos não entraram na terra prometida por causa de arrogância, por causa de soberba. E se afastaram do caminho de Cristo. Por isso não entraram na terra prometida. Foram soberbos, arrogantes. Segundo subponto, Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 7. Ele deixou sua glória, João 17:5. Humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. É claro, Jesus veio para aqui para fazer a vontade do Pai. Quando ele estava no Getsemane, ele disse: Pai, se for da tua vontade, afasta esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E foi isso que aconteceu. Ele fez a vontade de Deus. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Evangelho de João capítulo 3, verso 14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Evangelho de João capítulo 3, verso 15. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Filipenses 2:5. Desse modo, quem verdadeiramente sabe obedece a palavra e imita os passos de Jesus. 1 Pedro 2:21, é claro. Porque Jesus mostrou toda a sua humildade. Quando ele estava com os discípulos, ele podia muito bem querer que o discípulo lavasse os pés dele, mas ele mostrou toda a sua humildade. Se despojou de ser o mestre, não se preocupou em ser mestre, colocou a toalha, pegou a bacia, lavando os pés de um por um. Ainda disse mais: fazei, da mesma forma que eu fiz com vocês, fazei vós também. Eu dei o exemplo. E ele deu o exemplo de humildade. Mesmo sendo Deus, não se preocupou em estar lavando os pés do discípulo. E dessa mesma tem que ser nós. Nós temos que ser humilde. Humilde. A Bíblia diz lá em primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então andar como Jesus andou. Em humildade. Terceiro subponto. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade, Mateus 18, verso 4. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação que foste chamados. Efésios 4 e 11, é claro. Porque nós devemos andar em humildade, da mesma forma que Jesus andou. Sendo humilde para com todos. Sendo humilde para com tudo. E para entrar no céu tem que entrar com humildade. Com humildade. Por isso que, em certo momento, Jesus pega uma criancinha e coloca no colo dele. Para entrar no reino do céu tem que se portar como uma criança. Porque a criança, ela aceita tudo. Ela está alegre com tudo. Ela está ali humilde, não se preocupando, não se soberbecendo, não reclamando. Não, a criança aceita tudo com alegria. E dessa mesma forma, Jesus enfatizou que tem que ser, para entrar no reino do céu tem que se portar como uma criança. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. João 15:5. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Efésios 5, 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tá vendo?
santa e irrepreensível. Efésios 5, versículo 26 e 27. É isso que Jesus quer apresentar, uma igreja santa e irrepreensível, sem mácula. Por isso que ele diz, né? Ou quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde, porque para ser humilde ela tem que a palavra de Deus purificá-la, transformá-la, regenerá-la. É isso que a palavra faz. E se não acontecer, então ela não foi verdadeiramente purificada. Para concluir, ele vai dizer: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas, tá vendo? São agraciados com a plenitude das bênçãos divinas, aqueles que se deixam, né, transformar, né, pela palavra. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas, é claro, porque a palavra ela vai nos proporcionar isso, as bênçãos divinas. E para isso acontecer, nós precisamos ser o quê? Transformados pela palavra de Deus. Por isso é a nossa lição, né? A Bíblia transforma as pessoas.